Olá, começa agora mais um Alesp Conecta e no programa de hoje nós vamos entender e conhecer melhor a hipnoterapia, saber o que é, quais são as aplicações e quais os benefícios para os pacientes. E para me ajudar nesse bate-papo de hoje, eu recebo o Rodrigo Costa, que é hipnoterapeuta. Rodrigo, seja bem-vindo ao nosso Alesp Conecta. Obrigado, Amanda, obrigado pelo convite. É importante falar sobre a hipnoterapia, uma terapia transformadora na vida das pessoas, com resultados a curto prazo, e tirar um pouco alguns mitos aí que sempre é falado hoje sobre a parte da hipnoterapia e da hipnose em si. Muito obrigado pelo convite. Bom, para começar esse nosso bate-papo, queria que você começasse explicando, o que é a hipnoterapia, já que muitas pessoas podem não conhecer. Verdade. Bom, a hipnoterapia é uma terapia que nós utilizamos a hipnose para fazer o tratamento, né? O importante é tirar um pouco, separar o que é hipnose e o que é hipnoterapia. Hipnose é algo inerente da cabeça do ser humano. O ser humano está em hipnose o tempo inteiro. Então, eu vou te dar um exemplo. Já teve uma situação com você de você estar com a chave de casa na mão e procurando a chave? Já aconteceu isso com você, Amanda? Já. Você estava em hipnose. Olha como é algo simples. Ou, quer ver outro exemplo que eu posso te dar? Se você está vendo um filme e você se emociona com aquele filme, esse é um estado hipnótico, porque você está associado ao filme, algo que você sabe que é um script, mas você começa a sentir uma emoção aqui dentro de você, ou você fica tensa, que é um drama, ou se é uma parte mais romântica, alguma coisa ali que te emociona. Isso é hipnose. Hipnose é algo natural da cabeça das pessoas, então não tem nada que uma outra pessoa tem poder sobre outra. Isso é uma falácia, isso é uma mentira, não existe isso. Por que eu, Rodrigo, uso a hipnose como uma ferramenta para a terapia? Simplesmente para o meu cliente estar associado às dores dele, às dores emocionais que ele veio buscar ao meu consultório. Então, aquela situação que ele está mais associado com ele não está associado ao mundo de fora, ele está olhando para ele. Mas o que vai ajudar a ele a transformar vai ser a terapia, que é o método que eu utilizo. Aí a terapia é um pouco mais complexa. Então, eu queria que você contasse pra gente, como é que é feita essa terapia, pudesse exemplificar um pouquinho o que acontece numa consulta, quando um paciente, vai à sua procura atrás da hipnoterapia, o que é proposto, o que é feito. Joia. Primeiramente, a gente vai fazer uma pré-terapia, que eu falo. Seria um tipo de uma avaliação. Eu vou escutar o cliente para saber de que forma que vou poder ajudá-lo. Né? Então, a pessoa vai me procurar e falar assim, Rodrigo, eu estou com depressão, eu estou com crise de ansiedade, eu estou com um problema no meu relacionamento, eu não consigo me relacionar com pessoas, ou eu estou com uma fobia, alguma coisa que está impedindo aquela pessoa a vida dela, né? Ela não está conseguindo assumir o controle da vida dela. Nessa avaliação, eu vou estar escutando ele de uma forma bem ativa para compreender o que está acontecendo com ele. Depois, eu falo um pouco sobre a parte da hipnose, porque, veja, muitas pessoas ainda acreditam, por causa lá do desenho do pica-pau, podemos dizer assim, que eu vou ter controle sobre sua mente. E isso não existe, isso é uma mentira. Se um profissional fala isso, ou é falta de conhecimento ou uma vaidade do profissional, porque não existe isso. Então, uma das coisas que é colocado ali nessa pré-terapia é colocar o quanto que o cliente ele é responsável pelo processo dele. E que, na verdade, não é eu que hipnotizo ele que está fazendo uma auto-hipnose. Por exemplo, se eu chegar para você e falar assim, para tirar bem o mito, né, da hipnose, quando eu falo a palavra limão para você, Amanda, o que vem na sua cabeça? Um sabor azedo.
Azedo. Algo relacionado a azedo, a verde. A verde. Tem pessoas que podem falar assim, limonada. Tem pessoas que podem falar caipirinha. Tem pessoas que podem falar plantação de limão. Vai de acordo com o que você tem na sua cabeça. Então, veja, eu não precisei falar para você, pense em azedo. A sua mente já veio e trouxe aquilo. Então, uma das coisas é, quem é que estava no controle quando eu falei, olha, Amanda, eu falei limão, o que aparece para você? Não era você que estava no controle? Não é isso, Amanda? Exatamente. Não era você que Exatamente. estava... Então, se você está no controle, quem está fazendo a hipnose é você, não sou eu. Então, essa coisa que o terapeuta ou alguém tem controle sobre alguém é uma mentira, é uma falta de informação das pessoas. Se você está no controle, você está fazendo a sua auto-hipnose, o que é o meu papel, então? O Rodrigo vai estar ajudando na terapia depois, que aí depois nós vamos marcar a sessão de terapia. Eu vou ser um intermediador. Eu vou ser um intermediador ajudando essa pessoa com um conflito emocional dentro dela. Porque ela está com um emaranhado emocional ali dentro dela que ela não consegue resolver. Veja, não faz sentido nenhum alguém, por exemplo, ter uma fobia de aranha. Uma aranha não vai te matar. Uma aranha minúscula, inofensiva, ou uma barata, que seja. Então, isso não faz sentido, não existe uma lógica, né? Então, o que a terapia vai ajudar essa pessoa? Ao contrário de muitas pessoas acharem que nós somos seres lógicos, que tudo existe uma razão, no cérebro emocional, ele não é bem assim que funciona. Ele vai funcionar por associações. E essas associações que cada ser humano tem na sua vida, ela tem uma determinada interpretação. E dependendo da interpretação que você deu em determinado momento na sua vida, isso vai te causar um desconforto que você vai arrastar isso pela sua vida e que você não sabe como modificar, como transformar. E aí, através da terapia, da hipnoterapia, nós conseguimos ajudar essa pessoa a desmaranhar esse lado emocional, esse conflito emocional. Após a terapia, o que será feito? Eu dou um prazo de 60 dias para ver essa pessoa novamente. Poxa, por que os 60 dias? Eu percebi clinicamente que é um tempo bacana para a pessoa ver as mudanças de comportamento e da transformação da vida dela. A terapia no qual eu faço é uma terapia que a pessoa ela consegue assumir a vida dela de uma forma que ela se torna independente. Ela não precisa ficar retornando no meu consultório semanalmente ou mensalmente. Uma vez modificado, compreendido isso a nível emocional dentro da cabeça dela, está resolvido. Ela não precisa refazer uma nova terapia para isso. Para isso. Você citou essa questão de que algumas pessoas procuram a hipnoterapia por uma depressão, né? Quais são os outros tipos de problemas que podem ser tratados neste tipo de terapia? Olha, Amanda, eu já tratei compulsão alimentar, disfunção sexual, eu já tratei síndrome do pânico, a própria depressão. A depressão e a crise de ansiedade é o que mais está mais alta, né? Ultimamente, principalmente com essa situação que nós estamos vivendo, que a humanidade está vivendo, essas incertezas, isso está batendo muito nas pessoas, né? Fobias de todos os tipos, conflitos em relacionamentos. Então, não existe uma causa específica. Se existe alguma coisa que está te bloqueando a sua vida e que está fazendo com que você não tenha controle da sua vida, você está vendo que você está travando a sua vida, que você está amarrado e que você não consegue andar, né, de uma forma leve, a hipnoterapia vai conseguir te ajudar. Eu achei muito interessante, Rodrigo, que você falou que é um problema da pessoa com ela, né? Não é uma coisa externa. Então, eu gostaria que você falasse um pouco sobre a importância de olhar
uma determinada fobia ou um determinado problema de forma profunda, né? Isso pode ajudar a resolver de fato esse problema do que ficar apenas na superfície? Explica um pouquinho pra gente, já que você falou disso na hipnoterapia. Legal. Nós, seres humanos, eu costumo falar que nós somos simbólicos. O que seria simbólicos? Se você pegar uma pessoa que ela tem fobia, por exemplo, de um sapo, o sapo ele só é um símbolo para algo que ele precisa tratar que ele não tem consciência. A questão não é o sapo. O sapo não é o problema. Existe uma coisa inconscientemente naquele ser humano que precisa ser tratado. Da mesma forma, uma fobia social, da mesma forma, a pandemia, da mesma forma, a crise de ansiedade ou a depressão. A depressão e a crise de ansiedade são sintomas, ela não é o problema. Infelizmente, muitas terapias estão tratando só o sintoma. Tratar o sintoma não vai ajudar a pessoa. Você tem que tratar a causa disso. Por isso que você até colocou essa coisa mais profunda. Essa coisa mais profunda, que podemos dizer, é o inconsciente, porque você não tem consciência disso. Então, eu vou te dar um exemplo, por exemplo, de uma pessoa que eu já tratei por uma fobia de sapo. A pessoa me veio atrás me procurar porque ela... O que é a fobia, na verdade, né? É uma coisa que te paralisa, te dá um tremor, te dá um excesso de suor, ataque cardíaco. Então, dá uma alteração totalmente fisiológica no seu corpo que te deixa incapaz de realizar algo na tua vida. Quando essa pessoa me procurou para resolver esse problema da fobia, voltando a falar que o sapo, no caso, é só o símbolo e não é o problema, em terapia, estourou uma imagem para essa pessoa que ela estava com um abuso sexual. Ela estava passando por um abuso. Nessa situação, o que tem a ver o sapo com o abuso sexual? A questão é que essa pessoa, ela estava numa mata, num terreno, acho que baldio, sei lá o que era, e que durante aquele processo que ela estava vivendo, durante aquela situação que ela estava vivendo na vida dela, ela se deparou com um sapo. E aquilo na cabeça dela veio associado que o sapo faz algo ruim para ela. Mas o sapo não era o problema. Eu tive que tratar o quê? O abuso sexual. Tratando o abuso sexual, a fobia pelo sapo não existe mais. O sapo ele só foi um símbolo para despertar algo naquele ser humano que estava ali agora, criou um processo adaptativo que faz você se autopreservar, tipo, cuidado, o sapo é algo perigoso, o sapo vai te fazer mal, que ela não sabia nem dizer o que era esse mal, só que fazia despertar algo ruim nela. Faz sentido isso que eu te falei agora, Amanda? Você conseguiu compreender essas associações? O cérebro, ele não é lógico, o cérebro é emocional, apesar de as pessoas acharem que o ser humano ele é lógico, que ele é racional. Lógico, nós temos uma parte racional, mas a parte emocional, ela não é lógica, ela não faz sentido nenhum. Só que esse cérebro emocional, ele é um cérebro que ele está ali te autopreservando, ele vai te proteger de algo. Então, vou te dar um exemplo simples. Se eu pegar uma xícara de café, a xícara de café ela tem uma lógica. Qual que é a lógica dessa xícara de café? Servir o café. Isso é lógico. Certo? Quando você... Se eu vou te dar um exemplo meu agora. Eu não preciso lembrar do afeto. Mas lá atrás, a minha avó, quando fazia café para o meu avô, eu sentia o cheirinho do café, e ela coando o café pelo meu avô, ela passava por mim e fazia um carinho em mim. Eu não preciso lembrar disso. A minha cabeça já está gravada que café está associado com afeto. Já está associado com carinho. Se minha avó me desse um tapa, se minha avó fizesse uma outra coisa comigo ali, na minha fase adulta, eu ia
me proteger do café. Eu ia sentir um amargo do café, e eu não estou falando do amargo do paladar, mas uma coisa ruim dentro de mim que eu ia me afastar do café. E não faz sentido nenhum. Qual que é o sentido de um café me fazer mal? De eu ficar com suador, de eu ficar com raiva do café, como que eu já atendi pessoas nesse sentido. Não tem sentido nenhum. Mas aqui dentro, ele trabalha por associações. E essas associações que a nossa mente emocional trabalha, vai estar sendo um processo adaptativo da nossa mente, fazendo com que a gente se preserve, para proteger a gente, fazendo com que a gente não sofra novamente uma coisa. Na terapia, o que a gente vai fazer é, olha, o café não é o problema, tá tudo certo, olha, vamos resolver esse conflito que teve em algum momento na sua vida. E é onde que eu ajudo a pessoa a resolver esse conflito. Muito interessante essa analogia que você colocou, que dá para quem está nos acompanhando entender perfeitamente. E você citou uma questão que eu gostaria até que você explicasse um pouquinho mais, que é da fobia social. Explica pra gente o que é essa fobia social e se a pandemia pode, né, de alguma forma, acabar fomentando esse tipo de fobia. Legal. Fobia, uma coisa que é legal falar, as pessoas pensam que fobia é o medo exagerado. Eu acho uma forma errada de falar, ao meu ver, que é um medo exagerado. Porque assim, como você consegue mensurar o medo? Como você consegue quantificar o medo de uma pessoa? Por exemplo, eu nunca fui assaltado. Você já foi assaltada, Amanda? Não, nunca. Não. Uma pessoa que foi assaltada, por exemplo, ela vai ter um medo diferente da gente que nunca foi. Porque a pessoa já viveu aquilo. Então você concorda que o medo dela é diferente do meu medo? É diferente. Sim. Então falar que o medo é exagerado, a fobia é um medo exagerado, é uma forma errada, porque você não consegue quantificar o medo, porque é de acordo com vivências que você teve na sua vida. Eu costumo falar uma frase do meu mentor, que fobia é o medo de sentir medo. Meio confuso isso, mas faz sentido. Porque assim, você não quer passar por aquilo, e aí aquilo te deixa tão travado, te deixa incapacitado de fazer determinada coisa. Por exemplo, medo de elevador, de pegar o elevador. Quantas pessoas você conhece que já morreu, que caiu por um elevador? Quantas pessoas morreram dentro de um elevador? Faz sentido isso? Não faz, ele não é lógico isso. Mas o que faz essa pessoa estar nessa fobia, você não sabe. A fobia social, então, podemos dizer, que é o medo das pessoas estarem perante a outras pessoas. Qual que vai ser o julgamento, o que está passando na cabeça das pessoas. Essas pessoas elas se tornam incapazes de apresentar um trabalho, de estar em público, de se relacionar. Então, a fobia social, ela é uma fobia que ela acaba prejudicando tanto a pessoa a nível profissional, como a nível de relacionamentos amorosos. Porque a pessoa, ela trava, ela se fecha tanto, que ela não consegue realmente se comunicar. Ela trava, ela fica tão incapacitada que ela não consegue dar andamento na vida dela. Com essa situação que nós estamos vivendo, e aí é uma coisa que começa a dar um conflito nas pessoas, porque nós somos seres totalmente sociais. Nós somos seres que precisamos estar com outras pessoas. A nossa raça humana só conseguiu estar, né, e chegou aonde nós estamos hoje por causa de um conjunto de pessoas, por estar associado a outras pessoas. Porque lá atrás, há milhões de anos atrás, o homem, se não tivesse se unido, ele não ia conseguir matar o mamute, dar comida para toda a comunidade dele, se vestir, porque ele era fraco. Então, nós somos dependentes socialmente. E aí vira um conflito, porque hoje nós estamos se afastando, mas ao mesmo tempo queremos estar próximos.
Então, o que vai ficar pós essa pandemia ainda está uma coisa muito incerteza no ser humano, né? Se vai aflorar mais essa fobia, se vai aflorar mais as crises de ansiedade. Ainda nós, terapeutas, estamos até analisando muito de que forma vamos ajudar essas pessoas, como que está sendo o comportamento delas. Ao nível do meu consultório, eu vejo que a crise de ansiedade está batendo muito alto, muito alto. Rodrigo, queria voltar a falar um pouquinho mais sobre a hipnoterapia especificamente. Existe uma idade em que ela passa a ser indicada? Contasse um pouquinho sobre isso. Crianças podem fazer? Como é que funciona, né, com relação à idade? Tá. A idade, uma coisa que eu falo que hipnose, uma frase do Rafael Kraj, que é o mentor, o cara que é o mais fera aí de formadores de hipnoterapeutas no Brasil, ele coloca que hipnose é uma atitude mental. Então, se eu falar para você assim, Amanda, por exemplo, Amanda, você consegue imaginar um urso branco de gravata azul? Consigo. Descreve ele para mim, Amanda. Como que ele é, esse urso? Descreve ele para mim. Gordinho, bem peludo. Como que é o modelo da gravata grande, dele? Né? Alto, grande. De bolinhas azuis. Ele tá na sua frente, esse urso? Ele tá na sua frente? Ele tá na sua cabeça. Não. Foi uma atitude mental, concorda? Você construiu ele. Ele não tá na sua frente, você não tá vendo o urso. Por exemplo, o meu urso seria um urso de pelúcia, pequenininho, com a gravata borboleta, com o azul da cor da minha caneca. Cadê minha caneca aqui, gente? Aqui, pronto. Certo? Então não tem como você fazer a pessoa imaginar por ela. É ela que vai estar fazendo. Na hipnoterapia, o que a pessoa precisa? Dessa atitude mental e ela seguir os seus comandos, que nem você seguiu. Amanda, você consegue imaginar? Consigo. Como que ele é? Ele é gordinho, fofinho, ele é alto, é uma gravata azul com bolinhas. Então, você seguiu as minhas orientações pedindo o que eu estava solicitando para você, né? E você foi criando essa imagem. Isso, a pessoa, então, a idade para atender, se a criança souber seguir as suas informações e já começar a criar essa atitude mental, já funciona. Eu já atendi crianças de 7 anos de idade, 6 anos de idade. E aí o limite não tem, eu já atendi senhoras de 75 anos. Então, uma criança que souber seguir as suas informações, né, as suas orientações, na verdade, e atitude mental, ela consegue fazer a terapia. Eu acho que, Rodrigo, um outro ponto que você poderia esclarecer, que pode até gerar algum tipo de dúvida, é se é indicado algum tipo de medicamento ou se é só realmente uma terapia, como você exemplificou várias vezes, né, aqui pra gente, mexendo com essa questão do imaginário. Como é que funciona, assim, vocês indicam algo ou é realmente essa consulta, essa atenção que você dá para os pacientes e, claro, vai dando os comandos, como você acabou de citar? Se a pessoa precisa de medicamento durante o tratamento, é isso? Isso, se vocês indicam algum tipo de medicamento ou se é de fato só uma terapia que não precisa utilizar nenhum tipo de medicamento, de substância. Não, medicamento, nenhum hipnoterapeuta tem, né, é só médico que vai estar em relação a medicamento. O paciente está utilizando medicamento por depressão, não vai alterar em nada. A pessoa está usando medicamento por uma síndrome do pânico, não vai alterar em nada. A hipnoterapia, ela não tem nenhuma alteração química no corpo da pessoa, a modo de dizer, né? Então, se a pessoa está utilizando algum tipo de medicamento, isso não é contraindicação você fazer o processo da hipnoterapia. Mas o hipnoterapeuta não tem como recomendar um medicamento, não é o papel dele. O que tem muitos, experiência clínica minha, pessoas que fizeram tratamento comigo, depois de 60 dias de tratamento, voltou ao psiquiatra e parou de utilizar o medicamento. É o que eu já atendi muitas pessoas. Eu atendi um caso de uma mulher com 20 anos usando
medicamento para compulsão alimentar. Por exemplo, já atendi pessoas com depressão usando 6 anos de remédio e pós a terapia, ela pararam de utilizar o medicamento, porque o medicamento ele só estava sendo necessário para o sintoma e não a causa do problema. Então a gente vai buscar a causa do problema, ajuda e a pessoa vai desmamando desse medicamento, lógico, junto com o médico responsável que está acompanhando ela. Rodrigo, eu quero agradecer muito a sua participação no Alesp Conecta de hoje. Já quero aqui deixar o convite aberto para uma próxima oportunidade. O tema é muito interessante, acho que tem muitas coisas que a gente pode falar e até ajudar quem está nos acompanhando. Então, muito obrigada por tirar um tempinho aqui para conversar com a gente no Alesp Conecta, por trazer tantas informações e explicações para o nosso público. Eu que agradeço, Amanda, toda a sua atenção, o seu carinho aí comigo, da sua equipe também. Estou aqui sempre à disposição para falar da hipnoterapia, que é uma terapia linda e transformadora e que as pessoas não precisam ficar agora durante anos em processo de terapia ou também ficando anos tomando remédio, né? Hoje tem aí, é uma terapia nova e que é revolucionária, podemos assim dizer. Existem muitos mitos, mas na verdade, quem procurar um profissional ético e responsável terá um resultado transformador. Muito obrigado pela atenção de vocês. Muito obrigada pela participação, Rodrigo. Esse foi o Alesp Conecta de hoje, falando sobre hipnoterapia. Você pode acompanhar todos os conteúdos produzidos pela Rede Alesp acessando o nosso canal no YouTube. Muito obrigada pela companhia e até o próximo programa.